Boa noite. Boa noite para você que está aqui no Instagram. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos aguardar para ver se nossos seguidores vão participar nessa noite. É um prazer servir a vida através do meu trabalho, servir a sua vida através do que eu realizo. É uma satisfação poder estar com você aqui nessa noite, para nós falarmos sobre mais um tema de importância para que a gente consiga perceber na nossa vida as determinações e as situações que nos conduzem. Vamos aguardar. Boa noite, Vanir. Tudo bem? Seja bem-vinda. Nós estamos aqui hoje para falar e compreender um pouco mais sobre os temas da constelação familiar e contribuir com a vida das pessoas para que elas possam perceber se as circunstâncias da vida que elas vivem são causadas por situações sistêmicas ou se o sofrimento advém de outras determinações. Eu quero dar as boas-vindas também para quem nos acompanha no YouTube. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É um prazer receber vocês aqui. E nós hoje vamos falar também sobre as inscrições do nosso grupo VIP Sistêmico de Mulheres. Se você que está assistindo aí não se inscreveu ainda, eu faço esse convite amoroso para que você possa colocar em seu coração essa oportunidade e para que você possa perceber se esse caminho de amor é para que você possa solucionar as suas questões. Nós teremos 3 etapas desse curso, desse percurso lindo do grupo VIP Sistêmico de Mulheres. São etapas que vão conduzir você para que você possa identificar aquilo que atrapalha, que tem impedido você de seguir adiante na sua vida. Seguir de maneira equilibrada diante das suas relações pessoais. Seguir com convicção de que você tem força para atuar onde quer que você esteja. Então, nós temos 3 etapas. A primeira etapa é o detox sistêmico, é o momento que a gente coloca você para perceber todas as situações que incomodam o seu percurso na vida, todas as fraquezas que você percebe e as que você ainda não percebe, porque muitas delas ainda estão inconscientes. Então, esse é o momento da gente colocar você consciente do seu momento de vida, do que você sente e daquilo que se passa com você. Nós temos vários métodos para atingir isso, eu não vou me delongar aqui. No site do Instituto Iluminada, www.institutoiluminada.com, tem as informações detalhadas para vocês. Depois, nessa segunda etapa, nós temos o conhecimento sistêmico, porque quando a gente faz essa limpeza, esse detox sistêmico, nós colocamos um novo caminho diante de você, em que você vai poder identificar quais são os erros, quais são os percursos que você tem trilhado e que tem te conduzido a uma vida de sofrimento. E o último módulo, que é a constelação familiar, é o momento que você, depois de passar por todo esse processo, toda essa experiência de vida ali intensa, e você é acompanhada durante todos os dias, através das atividades. Nós temos sempre, ao final de uma semana, um encontro presencial, mas de maneira online.
na plataforma que nós utilizamos para realizar as nossas atividades à distância. Então, esse momento é o momento que você vai tirar todas as suas dúvidas, é um momento que você vai perceber o que você não entendeu, é um momento que você vai ouvir outras mulheres e reconhecer o que se passa com elas e o que aquilo tem de fato vínculo com você. E quando você realiza a sua constelação familiar, você entra em contato de fato com aquilo que tem atrapalhado a sua vida. E por que você tem que passar por todo esse percurso? Como eu disse há alguns dias atrás, muitas pessoas fazem constelação familiar, têm o desejo de conhecer o método, têm o desejo e percebem que é um método seguro, eficaz e que realmente vai causar uma transformação na sua vida, mas quando passa alguns meses, essa pessoa ela se esquece do que aconteceu e ela volta a percorrer novamente o caminho de insucesso. Então é por isso que nós estamos oferecendo para você esse percurso de 30 dias em que você vai ser conduzida para uma outra situação de vida. Muito obrigada, Francisco. Seja bem-vindo. Então, nessa noite, eu vou iniciar o tema para dizer a você, para que você possa perceber. Será? Boa noite, Rosane, seja bem-vinda. Então, a pergunta que eu realizei para vocês no post foi exatamente o seguinte: meu sofrimento é sistêmico? Então, como é que eu posso perceber e reconhecer se o meu sofrimento ele advém das situações que eu vivo no cotidiano nesse momento, causadas pelos comportamentos, meu comportamento, pelos os comportamentos de outras pessoas que vivem ao meu redor? Como eu posso identificar isso? Então, eu quero indicar para você que você pode realizar uma observação consciente e atenta na sua vida para que você tenha essa resposta, para que você possa perceber se o seu sofrimento é causado apenas pelos seus comportamentos ou se o seu sofrimento ele é de fato sistêmico. E eu vou apresentar para vocês hoje 3 histórias muito bonitas que eu vou utilizar para que você possa reconhecer nelas se elas têm vínculo, em alguma medida, com a sua vida. Essas histórias, a primeira história que eu vou contar para vocês é de uma mulher, ela tem 35 anos, em média, ela tem uma profissão definida, é uma advogada, é uma mulher, é mãe de 2 crianças, está no seu 2º casamento, e eu vou contar a história dessa mulher, de que ela nos procurou para que ela pudesse realizar uma constelação familiar. Íria, seja bem-vinda, boa noite. E eu vou contar essa história linda, não vou dizer, é claro, o nome dela, mas eu vou contar essa história linda, porque em muitos momentos essa história também, ela percorre um pouco da minha vida. Ela percorre um pouco da minha própria história nesse caminho da vida. Seja bem-vinda, Andréia, muito obrigada. A segunda história que eu vou contar para vocês é de uma moça, ela é fisioterapeuta, ela também tem por volta de 30 anos, ela não tem filhos. Quando ela chegou na constelação familiar, ela não tinha filhos. E ela, a frase que ela trouxe para nós é: eu espanto os homens. Então, essa é a frase que ela chegou trazendo como um sofrimento da vida dela. A terceira história que eu vou contar para você hoje é de um rapaz, também de 40 anos. Ele também é de uma profissão tecnológica, das ciências da computação. É um rapaz com 2 filhos, casado, com uma profissão definida, que também chegou na constelação familiar com a queixa de uma tosse que nunca passava. Então, ele já tinha ido a vários médicos, ele já tinha feito diagnósticos, ele
já tinha um diagnóstico de que aquilo era uma alergia e que não se sabia quando essa alergia ela era acionada, por que motivo essa alergia era acionada. Então, essas 3 histórias que eu vou contar para você é para que você possa reconhecer e perceber na sua própria vida se isso faz sentido para você, se isso se conecta com a sua história de vida. Porque quando a gente olha para a vida de outra pessoa, a gente pode reconhecer caminhos que são semelhantes e que podem nos tocar profundamente e que podem, inclusive, ao nos tocar, revelar dinâmicas que nós próprios estávamos inconscientes delas. Então, a primeira história é de uma mulher que é advogada, 35 anos, tem 2 filhos, e a queixa dela é porque ela não consegue sair do prejuízo financeiro, empréstimos atrás de empréstimos, dívidas atrás de dívidas nos bancos, e ela não consegue, fica muito amarrada quando ela vai fazer os processos no tribunal, tudo muito difícil, muito pesado. Essas são as queixas que ela me apresentou quando veio fazer a constelação. Então, quando ela veio fazer a constelação, ela trouxe essas informações e todas as vezes que alguém vem fazer uma constelação, essas informações, elas não são necessárias, apenas a queixa que o cliente tem. Então, qual é a queixa dela? Eu não aguento mais esse ciclo de empréstimos, eu não aguento mais essa vida de ficar devendo e não conseguir sair dessa bola de neve. Essa é a frase que nós ouvimos no momento da sessão. Então, esse momento, gente, eu quero dizer para vocês que uma pessoa que tem uma profissão definida, é uma pessoa que tem uma família, que tem uma estabilidade financeira, porque tem um trabalho fixo, atua numa área muito importante, serve ao mundo, serve às pessoas, tem felicidade com o trabalho. O que de fato acontecia com essa pessoa que ela não conseguia sair desse ciclo repetitivo? Na dinâmica durante da constelação aparece ela como uma criança voltada para o seu pai. E quando nós fizemos a dinâmica com os bonecos, ela aparece como uma criança diante do seu pai. E a percepção que nós tivemos nesse momento é que ela é uma criança que está com a mão estendida diante do seu pai. E ela me revela naquele momento que eu digo isso a ela diz, é porque o meu pai dá tudo para os meus irmãos e para mim ele não dá nada. Eu estou passando por um momento de dificuldade financeira e eu não posso contar com meu pai. Então, nesse momento, essa dor que essa cliente sente é realmente de uma criança. É realmente de uma criança que ainda espera do seu pai, nesse caso, ou da sua mãe, em qualquer outro caso, que esse pai ainda dê algo para ela, que essa mãe ainda dê algo para ela. É como se ela ficasse pedindo migalhas, porque nós na constelação familiar nós sabemos que todas as vezes que o pai e a mãe dá a vida para você, isso é suficiente para que você vá atrás daquilo que você tem interesse. Mas essa cliente, o que acontecia com ela? Ela estava lá na porta da casa do seu pai, com as mãos estendidas, pedindo migalhas, porque ela estava passando por dificuldades. E por que é que ela estava passando dificuldades na vida? Porque exatamente essa era a postura que ela estava tendo. Ela estava com as mãos estendidas para o pai, ainda querendo algo. Na constelação familiar, nós sabemos que a vida que o pai deu é suficiente. Por isso que alguém que a mãe ou o pai jogou no rio, ou a mãe não cuidou da criança e deu para uma outra pessoa cuidar,
nós precisamos ser gratos pela vida que o nosso pai e a nossa mãe nos deu. Isso é o suficiente. Essa é uma mala de US$ 1 bilhão que nós ganhamos. Quando a gente nasce, a gente pediu tanto para vir nesse mundo, e quando a gente nasce, o que é necessário? É necessário que a gente se volte para o mundo e a gente consiga caminhar para o mundo sem ficar mendigando nada aos pais. E por que ela ficava dessa forma como uma criança? Porque aquela criança ainda queria carinho, queria atenção, queria que os pais pudessem olhá-la efetivamente, aplaudi-la, celebrá-la. Tudo que uma criança deseja, a atenção dos seus pais. Só que os pais, quando os filhos crescem, os pais querem que os filhos vão para o mundo, vão solucionar a sua vida, vai atrás da sua vida. E qual é o movimento dos filhos? Ficar ali com a mão estendida para os pais, pedindo. Por que essa cliente estava com problemas financeiros? Porque ela estava tão voltada para pedir migalhas para os seus pais, para o seu pai, no caso, que ela não conseguia seguir para a vida, para a própria vida. Ela não conseguia desenvolver-se na sua própria profissão, porque ela estava paralisada diante do seu pai. Então, nesse caso, gente, esse é um movimento sistêmico que essa cliente precisou realizar. E isso começa ali no momento da constelação, mas ela caminha com esse entendimento para toda a vida. Essa é uma transformação que se passa durante toda a vida da cliente. Porque a vida, em consequência, vai cobrar dela para ver se ela realmente está entendendo internamente, que é através da nossa postura, de como a gente age na vida, para perceber se essa pessoa de fato entendeu emocionalmente que ela não deve ficar ali diante do pai. Então, esse é um movimento muito importante que a cliente deve fazer em relação ao seu pai, que é agradecer ao pai pela vida que recebeu e seguir para a vida, para aquilo que a vida pode lhe oferecer, para aquilo que ela vai conquistar com a sua própria ação, com as suas próprias atitudes. Aí sim a vida se abre para ela. Enquanto ela ficar pedindo esmola para o seu pai, ela não vai conseguir desenvolver-se na sua profissão de advogada. Porque o tempo que ela fica implorando algo para o seu pai impede que ela se desenvolva na vida. Então, esse é um exemplo muito interessante, e aí eu também posso dizer para você que eu também, durante muitos anos, fui essa criança que gostaria de ser olhada pelo pai, de ser mimada pelo pai, e eu não tive esse pai. Mas ainda assim, quando 15 anos eu tive, e quando eu percebi que se eu ficasse ali diante do meu pai, implorando para ele alguma coisa, eu jamais poderia conquistar as coisas com as minhas próprias atitudes. Então eu preciso seguir para a vida e entender que com essa vida que eu recebi, ela foi suficiente para que eu pudesse conquistar aquilo que eu sempre desejei, para que eu pudesse realizar os sonhos que eu sempre imaginei. Então, durante toda uma vida, eu tive que esmagar o meu próprio coração, porque quando você esmaga o seu próprio coração, você espreme de lá de dentro uma tentativa infantil de permanecer dando birra, implorando do seu pai ou da sua mãe uma atenção, um elogio, um carinho e uma dedicação que os seus pais reais não vão te oferecer, porque eles também não podem,
não conseguem oferecer isso a você. Então, essa é a primeira história, e eu espero que você tenha colocado essa história no seu coração, porque só a partir do momento que verdadeiramente essa história toca você, é que ela pode mobilizar forças para movimentar o seu próprio sistema. A história 2 é uma história que pode acontecer com muitas mulheres e que em muitas mulheres elas podem não compreender por que isso acontece com elas. A história 2 é de uma mulher fisioterapeuta, por volta de 30 anos, ela disse que não tinha filhos na vida. E não sabia de nenhum aborto, não sabia de nenhuma história conscientemente desse fato. Então, a queixa dela é que eu assusto os homens. Essa é a fala que ela chegou dizendo na constelação. Eu assusto os homens. Então, essa é uma fala muito profunda para uma mulher que deseja ter vínculo, deseja um relacionamento, e ela se vê diante de uma situação que parece que ela está fazendo tudo corretamente, sendo uma mulher educada, sendo carinhosa, tudo aquilo que a gente escuta que uma mulher deve ser, né? Uma mulher prestativa, uma mulher atenciosa, companheira, que vai caminhar com esse homem na vida, e todas as vezes que passavam alguns encontros, a queixa dela é que eles desapareciam sem dar notícia. Então, parece algo muito rotineiro para nós hoje, no momento que nós temos relacionamentos muito fluidos, situações muito atípicas para quem viveu há 20 anos atrás, mas a realidade, ela pode dizer muito mais do que a nossa experiência pode indicar. Então, ela veio para a constelação familiar e ela fez um movimento em que apareceu a seguinte questão: apareceu uma criança morta, e todas as vezes que aparece uma criança morta, nós sabemos que houve um aborto. Esse aborto ele pode ser consciente, ele pode ser inconsciente dessa cliente. Isso não nos interessa. Isso para nós não faz nenhuma diferença se foi um aborto consciente, se foi um aborto causado. O que para a constelação familiar tem efeito é, ali naquele sistema existe uma criança que foi abortada, que precisa ter lugar no seu sistema, porque ela pertence ao sistema, mas ela está sendo excluída. Excluída porque a mãe não sabe que ali há uma criança, foi gerada uma criança. Para a constelação familiar, todas as vezes que um óvulo é concebido por um espermatozoide, ali há uma vida, ali gerou uma vida. E não importa, gente, se a lei do mundo permite ou não permite realizar abortos, não importa se na cidade que eu moro os abortos são legalizados, ou no país que eu moro os abortos são legalizados. Para a constelação familiar, existe um fenômeno que chama vida. Foi gerada uma vida, essa vida pertence. E também não há problema se a mãe fez um aborto por essa ou aquela situação, por essa ou aquela justificativa. É importante para a constelação que se reconheça aquela vida, aquela pessoa existe naquele sistema familiar. E essa pessoa, seja bem-vinda, Lindy, muito obrigada pela presença. E essa criança, esse feto, ele precisa ser incluído. Ele precisa pertencer ao sistema. As pessoas do sistema precisam ser comunicadas que aquela criança existe. Então, aparece ali uma criança abortada, uma criança morta, e também aparece um ex-parceiro, que foi o parceiro que fecundou
e teve um relacionamento sexual com ela e que ainda está ali paralisado naquele relacionamento, porque ele também, por causa da criança, ficou fixo àquela relação. Então, provavelmente, esse homem também está com muitas dificuldades de relacionamento, porque naquele momento ali, naquela situação, aparece o vínculo deles dois ainda. Então, essa coisa que parece ser natural, que é os homens correm de mim, essa fala que ela trouxe para nós durante a constelação, parece uma fala comum no cotidiano, mas essa não é uma fala comum. É uma fala que foi causada por uma desordem, um desequilíbrio sistêmico. Qual é a desordem? Ali foi gerada uma vida entre dois parceiros. Esses dois parceiros não tiveram consciência da geração dessa vida. E a cliente depois, quando isso comparece sistemicamente, a cliente se lembra de um evento que aconteceu com ela, em que ela ficou com uma hemorragia durante 5 dias, sem explicação aparente, que ela ficou no hospital e ninguém ficou atento, ninguém soube que esse feto ele foi eliminado através dessa hemorragia. Se ela sabe ou não, também não importa. Nós não estamos para julgar ninguém por qualquer ação que alguém cometa, porque nós sabemos que todas as ações, elas não são de fato nossas escolhas. Elas são desordens e demandas sistêmicas. Então, quando você acha que você está escolhendo alguma coisa, você está sendo conduzido, conduzida pelo seu sistema familiar. Combinado assim? Entendido isso? E todas as vezes que nós entendemos isso emocionalmente, a gente deixa de julgar as outras pessoas por terem cometido tal ou tal ação. Não existe ação errada. Existem ações que são movidas por determinados sistemas e as pessoas estão cumprindo uma força sistêmica para cometer tal ato, qualquer ato, inclusive aborto, assassinato, abuso sexual e toda e qualquer situação que cause conflito entre pessoas. Conflitos, violências, situações muito agressivas entre pessoas. Então, nós temos um mundo que é o mundo sistêmico e nós temos também esse mundo da sociedade onde a legislação existe. Essas duas coisas, elas estão dissociadas. Uma coisa subsidia a outra, mas é necessário perceber que existe uma força que nos move para uma determinada direção. E isso nunca é uma escolha. Combinado assim? Então, essa mulher que assustava homens, ela percebeu que ela precisava interromper aquele relacionamento com aquele ex-parceiro. Ela precisava apresentar ao parceiro a criança que eles tiveram. Ela precisava reconhecer e dizer ao parceiro: essa aqui, Andriele, boa noite, seja bem-vinda. Essa aqui é a nossa criança. Ela não está na vida. Por quê? Porque isso traz paz para o sistema. É preciso que essa mulher, que foi até o momento da sessão de constelação, é preciso que ela diga para sua mãe, para o seu pai, que ela teve uma criança. Se alguém perguntar para ela: você tem filhos? Tenho um filho que não está na vida. Essa é a resposta que ela precisa dar. Porque um pai é sempre pai. Uma mãe é sempre uma mãe. E não importa se os seus filhos estão ou não estão na vida.
Você precisa dar-lhes um lugar no seu coração. Por quê? Porque assim você faz um movimento de inclusão. Então, esse que foi incluído, ele não vai trazer problemas futuros, nem para você, nem para o seu sistema familiar, e nem para as gerações futuras. Porque nós sabemos, toda pessoa que é excluída do sistema familiar, ela retorna na família através de uma situação, problema, para que todos possam olhá-la novamente, para que todos possam dar atenção a ela. Então, se essa história, se você conhece alguém que vive uma determinada situação, namora, noiva, na hora que vai casar, acontece alguma coisa e esse relacionamento se rompe. Provavelmente há uma demanda sistêmica. Se não há uma demanda sistêmica, há uma demanda de postura, de como essa pessoa lida com os homens, de como essa pessoa lida com a sua própria mãe, de como essa pessoa lida com o seu próprio pai. Seja bem-vinda, Fran, boa noite. Então, essa mulher precisa, para ter um relacionamento afetivo seguro e estável, ela precisa reconhecer na mãe dela um relacionamento afetivo que a mãe teve com o pai, sem ter dó, sem criticar a mãe, sem ficar dizendo: nossa, mas a minha mãe aguentou aquele homem que é o meu pai? Deus me livre! Tudo que você rejeita gruda em você. E aí você vai ter um relacionamento igualzinho ao que a sua mãe teve. Então, é preciso reconhecer a sua mãe no relacionamento que ela teve, é preciso reconhecer o seu pai no relacionamento que ele teve com a sua mãe, e para que você possa seguir adiante, lembra lá da primeira história que eu contei para vocês, da mulher com as mãos estendidas para o pai? Então, se você é a filhinha do papai, que está lá na porta da casa dele, esperando, isso aí emocionalmente, tá, gente? Esperando que o papai lhe dê algo ainda na vida, esperando migalhas do papai, atenção, carinho, algum dinheirinho que ele possa dar. Eu fiquei sabendo que meu pai vendeu um carro, nossa, ele vai dar dinheiro para meus irmãos. Por que ele não vai dar para mim? Ou seja, toda vez que você reclama algo que o seu pai está fazendo para os seus outros irmãos e não está fazendo para você, você se mantém lá como uma criança com as mãos estendidas. E toda criança com as mãos estendidas, seja homem ou seja mulher, não consegue ter um relacionamento estável. Porque a gente só segue para a vida num novo relacionamento quando a gente se despede dos nossos pais. E pode construir uma nova família com uma outra pessoa, que é completamente diferente de nós, e que nós necessitamos, porque nós precisamos de alguém que nós não temos aquilo. Por que a gente se vincula num relacionamento afetivo? Porque o outro sempre tem algo que é importantíssimo para mim, que ele tem de sobra, mas que eu não tenho nada. Então eu preciso reconhecer no outro a sua grandeza, a grandeza de dividir comigo aquilo que eu não tenho, mas que eu preciso muito. E que eu quero, com esse outro completamente diferente de mim, caminhar para a vida, olhando para esse homem e dizendo sim para ele, do jeito que ele é, com todos os defeitos, com todas as manias, com todas as suas demandas sistêmicas, inclusive, porque nós todos estamos emaranhados. Nós todos pertencemos ao nosso sistema familiar, mas todas as vezes que nós vamos para a vida, nós dizemos para o nosso sistema familiar:
Eu vou me virar aqui. Muito obrigada. Eu recebo com muito amor tudo que vocês me deram. Eu agradeço tudo que vocês fizeram por mim, mas agora eu preciso seguir para a vida com esse homem. Eu escolhi esse homem e ele me escolheu. E juntos nós vamos construir uma nova família. Então, essa mulher que assustava homens, com certeza os homens não vão se assustar com ela mais. Por quê? Porque ela resolveu o emaranhamento sistêmico que ela tinha com aquele parceiro antigo que ela nem se lembrava mais dele. Ela nem lembrava desse relacionamento, mas aquilo que não é incluído vai perseguir você durante muito tempo. Esse é um fenômeno da vida. E as constelações familiares faz apenas uma seguinte situação, ela através de um método, ela apenas identifica o que se passa com você. Ela apenas pode dizer para você o que está acontecendo na sua vida. Então, a terceira história, e aí eu tô me lembrando aqui, eu tô rindo porque quando eu vou falando, minha garganta vai ficando bastante seca. E esse terceiro caso é o caso de um rapaz de 40 anos. Ele tem uma atividade profissional nas ciências da computação e ele tinha a reclamação de uma tosse que nunca passava. Essa tosse ela piorava nos momentos em que o tempo estava mais frio e ela de repente desaparecia sem nenhuma justificativa. Aí ele passou a vida inteira, isso ele me contando posteriormente à constelação, ele ficou a vida inteira comprando medicações naturais, fazendo determinadas indo a determinados profissionais e agindo de algumas maneiras, bebendo isso, fazendo inalações, ou seja, fazendo procedimentos médicos e homeopáticos que eles recomendavam para ele fazer, retirando determinados alimentos, indo a nutricionistas e uma série de outros profissionais. Gente, pensa você que tem uma tosse, que essa tosse não para nunca, que você está o dia inteiro tossindo. Muita gente se acostuma com isso, né? Muita gente se acostuma com esses sintomas e esses sintomas acabam virando um cacuete do comportamento de determinada pessoa. E essa pessoa vai vivendo com aquilo ali como se aquilo fosse natural. E aí eu digo para você, nenhum sintoma é natural. Nenhuma situação que você vivencia pode ser percebida como natural, como rotina. Isso significa que você tem se adaptado ao sofrimento. Até quando você vai ficar se adaptando ao sofrimento? Existe um caminho de solução. Então, quando esse rapaz veio para a constelação familiar, ele já tinha tossido durante mais de 17 anos. Imagina você se a gente fosse contar quantas tosses uma pessoa é capaz de dar durante o dia, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. É uma pessoa que conversa pigarreando. Inclusive, quem convive com uma pessoa assim pode até se inquietar, pode até começar a ter esse mesmo sintoma por conta dessa convivência. Eu estou rindo aqui, gente, porque acaba sendo engraçado depois que você vê a experiência da pessoa e a gente eu fico assustada como é que alguém que tem um sintoma consegue viver durante tanto tempo com isso. Depois eu vou dizer por que essa pessoa consegue viver tanto tempo em sofrimento. Eu vou explicar para você
o que Bert Hellinger apresenta através das constelações familiares. Janiele, muito obrigada, seja bem-vinda. Então, esse rapaz, ele tossia o tempo inteiro. Ele não aguentava mais. Chegou um dia que ele falou assim: eu já gastei muito dinheiro. E como eu já gastei muito dinheiro, se eu vier aqui hoje e não der certo, vai ser mais um dinheiro que eu vou ter investido em algo que eu tento solucionar há muito tempo, porque eu já busquei nutricionista, já busquei fisioterapeuta, eu já busquei pneumologista, eu já busquei alergista, eu já busquei um monte de profissionais e esses profissionais não conseguiram solucionar a minha questão. Então esse rapaz, ele já chegou assim no limite. E ele nem confiava muito naquilo que a gente estava fazendo, pelo fato de que ele já tinha gasto muito dinheiro com uma série de técnicas e uma série de situações que disseram, tudo que dizia para ele, ele fazia. Ele sempre acompanhava isso ou aquilo, ou tomava determinado chá, ou pingava determinado remédio, e nada foi solução. E o que aconteceu quando nós abrimos a constelação familiar dele? Aparece um assassino na família. E eu pergunto a ele quem é o assassino da família. E ele começa a se emocionar muito, porque é uma história de muita dor. E eu também, quando eu estou contando para você, que eu também consigo reviver um pouco desse momento. Por quê? Porque toda dor, ela é partilhada comigo. Ela é percebida por mim. Toda dor, ela, no momento que nós estamos na constelação familiar, ela passa pelo meu corpo, pela minha percepção, pela minha carne. Então, não há como eu não me encontrar com a dor dessa pessoa e não dar a ela um lugar que ela precisa, um lugar que ela merece ter. Então, quando eu estou efetivamente com esse cliente e essa dor aparece, esse assassino aparece, ele assassinou a mãe do cliente. Então, o cliente, quando tinha por volta de 4 anos, a mãe dele foi assassinada por essa pessoa, por esse homem. E o que acontecia com o sintoma do cliente de tossir, tossir, tossir? Ele estava presente, seja bem-vinda, Márcia. Ele estava presente na cena do crime. Ele viu a mãe ser alvejada por esse assassino e ele correu para a casa de uma tia dele, a umas 6 quadras de distância. Pensa você, uma criança de 4 anos, que sai da sua própria casa e corre 6 quarteirões em direção à casa de uma tia. Então, esse peso, essa dor desse cliente, ela ficou represada na sua garganta. Esse peso da vida que ele viveu e que lhe deu forças para seguir adiante, ficou preso na sua garganta. O sintoma que ele trouxe para nós era um sintoma de que algo estava aprisionado ali. Mas a prisão era o vínculo dele com esse assassino, porque ele ainda não tinha dado um lugar no sistema familiar dele para esse assassino. Porque isso, em muitas famílias, é muito difícil de se realizar. É muito difícil você dar um lugar para aquele que faz mal para o seu sistema familiar.
Eu compreendo muito bem como isso acontece. Todos os dias a gente pode ver demonstrações das pessoas quando alguém mata alguém de uma determinada família, o sintoma imediato das pessoas é ter uma atitude irracional, uma atitude violenta, uma atitude de linchamento, não de dar um lugar para esse indivíduo naquele sistema. Então, lá no início dessa live de hoje, eu comecei dizendo para vocês que esse lugar desse assassino, ele existe e ele precisa ser integrado. Esse assassino, ele precisa ser colocado e ele precisa ser aceito por aquele sistema familiar, porque essa pessoa que matou, ela também está movida por uma força sistêmica maior do que ela. Então, nas constelações, a gente precisa compreender que cada pessoa tem um papel na vida e que nenhum papel é menos importante do que o outro. Então, todas as vezes que eu me deparo com uma pessoa na vida, não é porque eu sou isso ou porque sou aquilo, é que eu sou melhor do que ela. Então, a função de presidente da República é importante, a função de gari é importante, a função de médico é importante, a função de professor é importante, a função de pedinte, morador de rua é importante, toda posição demanda uma grandeza. Então, imagine você a grandeza de alguém que vem na vida e comete um crime. Olha o quão grande essa pessoa precisa ser para assumir um peso na vida tão profundo, que vai ser tão julgado, que vai ser tão condenado, que vai sofrer tantas situações de violência. Percebem que toda pessoa tem um papel e esse papel é importante para o equilíbrio desses sistemas todos. E a gente só equilibra o sistema quando a gente torna-se consciente dele. Então, o que esse rapaz foi-lhe revelado e que ele ficou consciente do seu próprio sistema familiar é que existia um emaranhamento no sistema familiar que levou esse homem a assassinar a sua mãe e que era necessário que ele desse um lugar para esse assassino, porque senão esse movimento iria continuar. Então é preciso dar lugar a todos no sistema familiar, a todas as pessoas, a todos os abortos, a todas as crianças, a todas as pessoas mal faladas, a todas as pessoas que são condenadas pelo nosso sistema familiar, aquelas pessoas que não tiveram tanto sucesso na vida, todas as pessoas pertencem ao seu sistema familiar. E todas as vezes que eu julgo alguém, todas as vezes que eu condeno alguém, eu atraio para mim esse tipo de situação, seja vivendo diretamente, ou seja, sofrendo uma ação direta na minha vida disso. Então, os efeitos das leis sistêmicas, gente, eles não falham. E não é porque eu estou dizendo, é porque isso já é observado pela fenomenologia, pela ciência que atua sobre os sistemas familiares. Então, quando eu pego uma caneta aqui e eu faço isso com ela, ó, eu querendo ou não, essa caneta vai cair. Se alguém na minha cidade disser assim, olha, é proibido cair uma caneta no chão, não tem decreto, não tem lei criada pelos homens, não tem situação de proibição, não tem birra de criança, não tem situação de desconforto, ou seja, não tem nada que você faça que possa impedir o movimento que a vida tem. E esse é um movimento do fenômeno. O fenômeno é esse.
e ele vai continuar existindo, mesmo que você queira, permita, goste ou qualquer outra coisa, entende isso? As leis sistêmicas, elas também atuam nesse seguinte modelo. Então, independentemente da sua vontade, as leis sistêmicas vão continuar atuando. E todas as vezes que você continuar infringindo essas leis, você vai ser multado. Você vai ser multado de várias formas. Você vai ter prejuízo financeiro, você vai ter uma doença, você vai ter um problema na sua família muito grave, um assassinato, um filho seu vai reproduzir um comportamento que você rejeitava. Tudo é pago neste movimento. Todas as situações são geradas por uma série de situações que são por causa das suas ações e também por causa desse movimento sistêmico que se iniciou há milhões de gerações atrás de você. Olha quantas gerações viveram antes de você e que permitiram que você estivesse na vida aqui, nesse momento. Então, eu quero dizer a você que escutou essas 3 histórias, que você possa perceber se há algo de semelhante. Essas são histórias elementares, vividas pelos meus atendimentos, mas essas situações, elas podem ser também de outras naturezas. Você pode perceber isso se há algo que se repete na sua vida. Se existe um movimento de expiação, porque quando esse assassino que eu disse, e aí eu não estou afirmando, eu estou fazendo apenas uma colocação para que você consiga perceber como esse movimento ele é verdadeiro e ele é possível, mas ele não é geral. É preciso cada sistema ser olhado, tá? Não existe uma receita de bolo para todo mundo. Cada pessoa é única. Cada pessoa vem de uma história única, vem de um sistema familiar único. Algumas coisas são gerais, que se repetem, mas outras são muito específicas. Então, pense só nesse assassino, porque essa é uma vida de expiação. Uma vida onde você vai ser condenado, onde você vai ser violentado, onde você vai passar por diversas situações de sofrimento adicionais para além daquilo que você vai fazer no mundo, que é assassinar alguém. Então, toda expiação é um alívio pessoal, é uma tentativa de compensação. Sabe aquela pessoa que se mata de trabalhar? Ela está tentando buscar um alívio para uma culpa que ela pode ter consciente ou inconscientemente. Todos nós sabemos que ninguém precisa matar-se de trabalhar. Todos nós sabemos disso. E todos nós sabemos que esse desgaste intenso, ele não é possível durante muito tempo na vida. É preciso seguir um ritmo em que você consiga conciliar todas as coisas que você vivencia. Então, essa pessoa, ela paga por algo quando ela sofre. E todo sofrimento, ele tem esse vínculo. Ele tem um vínculo de expiação. E aí, aquilo que a gente precisa olhar quando a gente está em sofrimento, a gente não quer olhar, a gente desvia o olhar, né? A gente desvia, fala, não, a vida é assim mesmo. Não, todo mundo vive isso, não. Sofrendo, não. Nossa, tem tanta gente pior do que eu, tem tanta gente passando por situação pior, eu ainda tenho saúde, eu tô forte, eu consigo, eu tenho trabalho. Quem nunca disse uma frase como essa? Então, a expiação é a tentativa de você aliviar uma culpa.
E você sabe qual é essa culpa? A maioria das pessoas que espiam, elas não sabem os motivos desse sofrimento ser arrastado. Então é por isso que eu entendo completamente todas as vezes que eu converso com alguém e eu digo assim: vamos participar desse curso VIP Sistêmico de Mulheres, venha buscar um caminho de solução para a sua vida, venha passar por esse processo de transformação, e essa pessoa faz o quê? Ela rejeita, ela se irrita, ela não quer, ela arruma justificativas, ela coloca impedimento, ela fala, ah, não, agora não posso, nossa, essa quarentena acabou comigo, agora que eu estou começando a tentar organizar minha vida. Eu sei que o sofrimento é algo que você utiliza para aliviar-se. Eu sei que você encontrou no sofrimento uma forma de você se conduzir pela vida com mais tranquilidade. Mas eu digo a você, você não precisa sofrer para caminhar pela vida. Existe um caminho leve. Existe um caminho possível para você, mas você precisa desistir do sofrimento como a única alternativa para a sua vida. É preciso renunciar esse único caminho que você encontrou. Existe outro caminho possível. Existe outro caminho que vai conduzir você para aquilo que você deseja. Então, nós temos também pessoas que são muito irritadas, muito nervosas, né? Quando a gente oferece alguma coisa, essa pessoa logo se irrita, ela vai, mas isso é um absurdo, não sei o quê, e aí ela vai utilizando as justificativas que estão nesse mundo. Mas a crise, o mundo, quase todo mundo em quarentena, a vida está uma bagunça, ou seja, ela se irrita porque ela sabe que ela fracassou no caminho que ela optou do sofrimento. Toda pessoa que se irrita, ela está mostrando para nós as crianças que elas não conseguiram levar para a vida adulta. Então, uma pessoa que se irrita diante de você, que grita, que fala alto, que faz aquela cena toda, nada mais é do que uma criança que está esperneando na sua frente, dizendo para você: eu fracassei, eu não consegui. E ela culpa a todos o tempo todo por isso. Então, eu quero dizer a você que existe um caminho de solução. Existe alguém que quer fazer alguma pergunta, gente? Nós temos apenas 1 minuto e 30 segundos. Enquanto vocês fazem, tem muito tempo, hein? Aproveite. Eu quero mostrar para vocês. Esse é o bônus para quem se cadastrar, para quem participar do nosso grupo VIP Sistêmico de Mulheres. Porque isso aqui é uma lembrança do compromisso que você tem com você. Então, se você se inscrever hoje e amanhã, você terá a oportunidade de receber, assim que os correios voltarem, receber esse bônus maravilhoso. Olha só. Pensa só você bebendo os seus líquidos preferidos e tendo a certeza de que você é iluminada. Maravilhoso. Nunca ninguém vai esquecer do seu próprio propósito. Isso aqui é para fixar na sua vida o seu novo caminho de felicidade, a sua possibilidade de sucesso. Porque você é uma pessoa iluminada. Com caneca ou sem caneca, mas você ainda precisa aprender que você é uma pessoa iluminada, porque você duvida disso durante muito tempo. Muitas vezes você ainda tem duvidado disso.
Então, tem alguma pergunta, gente? Fabiana, nós estamos finalizando, seja bem-vinda. 14 segundos. Eu convido você para estar conosco nesse grupo. Venha conosco. Então, pessoal, muito obrigada a você que esteve aqui conosco no YouTube. É um prazer sempre poder falar com você aqui. Até.